dezembro chegou e este é um mês estratégico para você pensar nas suas finanças. Tem 13º, gastos extras e também uma super dica para quem quer ter dedução no Imposto de Renda 2024. Ao meu lado, mais uma vez, Guilherme Lages, ele que é economista e advisor de investimentos da SG Multifamily Office. Guilherme, né? Todo mundo gosta de receber o 13º no final do ano e ele pode ser utilizado de diversas formas. Mas, na sua opinião, qual a sua recomendação? Investir, pagar dívidas ou é um dinheiro de uso livre? Bom, se a gente precisa responder essa pergunta de forma rápida, certamente é pagar as dívidas se houver, né? Eu falo isso porque a gente precisa realmente conhecer um pouco mais da situação financeira do cliente, da pessoa, para traçar essa estratégia. Mas se a gente colocar uma ordem de prioridades, certamente as dívidas, os passivos que contrai com terceiros, certamente são mais caros do que qualquer outro investimento que a gente possa fazer. Então, na ordem de prioridade seria tentar quitar aí esses nossos passivos, essas nossas dívidas. E em relação a investimento, você acha também que há espaço para guardar para os custos que, não sei se seria uma forma de investimento, se você considerar dessa forma, mas os custos que vêm em janeiro, né, geralmente são fixos, IPVA, IPTU... Sim, também, né? Na verdade, a gente trabalha com o investimento baseado em objetivos, né? A gente trabalha com caixinhas, né? Separando caixinhas, que seriam as reservas para cada objetivo ou cada despesa que a gente tem na nossa vida financeira, né? Essas despesas de fim de ano, como são recorrentes para quem tem filhos e tal, podem ser e devem ser uma caixa ali, né? Tem a reserva, que é muito importante, que a gente sempre bate na tecla, e tem a reserva, ela traz uma segurança para curto prazo de imprevistos, né? Reserva de segurança, reserva de emergência. E um segundo item muito importante dentro de qualquer planejamento é a reserva ou a segurança de longo prazo, uma aposentadoria, uma renda passiva lá na frente. E aí que entra a previdência privada, né, complementar, que é um instrumento muito bom de planejamento de aposentadoria, tributário e sucessório. E é possível utilizar o 13º para investir diretamente em fundos de previdência? Sim. Tomando esses cuidados, né, de planejamento, né, essas prioridades, essa análise da sua situação financeira, é um ótimo momento para se fazer esse aporte extra em previdência privada complementar, né? A gente estima que, na verdade é um dado do Itaú, os aportes em previdência privada, eles representam 60% dos aportes em investimentos em dezembro, né? Então é um percentual expressivo, justamente porque em dezembro a gente consegue ter noção, um pouco mais de noção de como está a nossa renda bruta tributável no ano, e em cima disso fazer esse aporte extra na Previdência para conseguir aquela dedução no imposto de renda, no caso do PGBL. Esse é até um tema que a gente inseriu aqui na nossa pauta como uma dica para você. Dezembro está chegando e se você conseguir aportar até o final do ano, né, até dezembro, algo na previdência privada, você pode conseguir uma dedução no imposto de renda no ano que vem. Como é que funciona isso? Exato, até 12%, né? A previdência privada, ela tem duas modalidades, o PGBL e o VGBL. A que permite essa dedução é o PGBL, uma dedução de até 12% da sua renda bruta tributável. Então, por isso que no final do ano a gente tem uma noção, no caso de quem é autônomo, né, de quem não tem um salário fixo ali, e consegue no final do ano ter essa noção de como é que está a sua receita e em cima disso fazer esse aporte extra, né? Então, tem que calcular, né, quanto é a renda e fazer esse aporte para que não ultrapasse os 12%, né, de previdência, que é o máximo que se consegue ter de dedução do IR. Então, a título de exemplo, né, se você tem uma renda de 100 mil no ano, você fazendo, e esse 100 mil, vamos supor aqui que só seja esse, que você não tenha outras deduções, né?
Então, o imposto, 27,5%, iria incidir sobre esses 100 mil. Se você fizer 12 mil, aporte de 12 mil em um PGBL, a sua base ali sai de 100 e vai para 88, menos os 12 mil que você investiu. Então, reduz a sua base tributável. É muito interessante. Óbvio, você vai ter outras deduções e, em muitos casos, você consegue ter uma boa restituição ali no ano que vem. Então, basta contratar um plano de previdência privada, procurar um assessor. Exato. Qualquer plano, né, em qualquer banco, em qualquer corretora, vai te dar esse benefício. Agora, existem vários planos, várias seguradoras, vários tipos, várias classes de fundos de previdência. Então, aí é outro trabalho que você precisa ter para selecionar esse fundo, né? Tem que ser um bom fundo, tem que ser um fundo que se enquadre nos seus objetivos e no seu perfil. É uma análise mais acurada que a gente precisa fazer para selecionar esse fundo. E nada de deixar para o dia 31 de dezembro, né? Que é um domingo. Não, né? Precisa de como é um aporte, é um boleto que você paga, precisa de uns dias para compensar, né? A gente gosta de ter uma folga aí de uns 5 dias úteis para fazer esse aporte em previdência. Perfeito. E ainda falando sobre previdência, né? Existe uma especulação aí de uma possível migração de investidores dos fundos exclusivos, o tal dos fundos dos super ricos, para fundos de previdência privada. Por quê? O que é que está acontecendo, Guilherme? Perfeito, né? Isso está sendo bastante comentado também por conta da inserção do Come Cotas nesse tipo de fundo, que são os fundos exclusivos. Eles eram isentos até então, né? Com esse item da reforma, eles passam a ter um tratamento semelhante ao que existe nos fundos convencionais, dos fundos de investimentos. O Come Cotas, ele nada mais é do que uma antecipação do imposto de renda, né? Você tem um imposto de renda retido na fonte, quando você faz o resgate do seu investimento, e até então os fundos exclusivos só pagavam esse imposto na hora do resgate, né? O que o Come Cotas faz é antecipar esse imposto, né, semestralmente, maio e novembro, com fins de aumentar ali a arrecadação, né? São fundos de longo prazo, então você passa longos períodos sem ter essa arrecadação, né? Então o Come Cotas ele vem para trazer alguma isonomia nesse sentido, já que os outros fundos já cobram. Porém, ainda existem alguns fundos que são isentos, alguns investimentos que são isentos. Dentre eles, o que mais se aproxima ali dos fundos exclusivos são os fundos de previdência, né? Que não tem esse Come Cotas, também tem um caráter, também tem características que favorecem o planejamento sucessório e tributário. Então a gente já começa a ver uma saída desses fundos exclusivos que vão passar a ser tributados e uma migração para os fundos de previdência, né? Não quer dizer que vão deixar de existir, vão perder totalmente sua atratividade, não, né? Ainda tem uma finalidade sucessória, principalmente, bem importante. Mas a gente já vê esse movimento. Então, os fundos de previdência acho que vão se beneficiar bastante. E estamos falando de muitos milhões, né, de reais. Exato, né? Os fundos exclusivos, existe, né, esse parâmetro de 10 milhões, né? Quem tem 10 milhões investidos pode constituir um fundo exclusivo, mas na verdade o que existe é que é um fundo muito custoso para ser construído, né? Um gestor específico, você tem toda a custódia e a administração do fundo. Então, para que seja viável você ter um fundo desse, então você tem que ter uma quantidade expressiva de recurso para constituí-lo. Perfeito. Você quer adicionar mais algum comentário? Não, assim, frisar, né, a importância da previdência, assim, não só por estarmos em dezembro, né? Acho que quanto antes a gente começar a se planejar e ao longo do ano, para não ficar pesado esse aporte em previdência, melhor, né? Que você consegue realmente ter esse planejamento e lá na frente ter essa segurança que a gente chama de longo prazo, lá na frente que você tem uma fonte de recurso
para fazer frente a esse período, seja aposentadoria, seja antes alguma renda passiva. Então, pessoal, a gente quer saber como é que você vai investir o seu dinheiro nesse fim de ano. Você recebeu o 13º? Deixa aqui nos comentários e não esquece de se inscrever no nosso canal. Guilherme, obrigada pela participação e até a próxima semana. Eu que agradeço. Até mais.